Bom dia, irmãos. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês, a gente aqui com a nossa família, podermos adorar ao nosso Deus juntos. E eu queria compartilhar com vocês o Salmo 122, o versículo 1, ele fala assim, o salmista fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí você pode pensar, tá doida? Nós não podemos ir na casa do Senhor, mas eu não estou doida, porque em Jesus nós somos a casa do Senhor. Amém. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus está aqui na minha casa conosco e está aí na tua casa com você, porque você se é lavado pelo sangue do Cordeiro. Se você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você se tornou templo do Espírito Santo. Então não importa onde você está, se de repente você está podendo assistir na sala junto com a sua família, se você de repente teve que ir para o quarto e assistir ali no seu quarto, aonde você estiver, o Senhor Jesus está com você e aí você é templo do Espírito Santo. Então você pode se alegrar no Senhor e dizer como o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos, né? Aí no caso o salmista ia, mas nós estamos na casa do Senhor. Vamos louvar juntos e se alegrar no Senhor, porque Ele continua no controle de todas as coisas. Amém. Glória ao Senhor por esse dia, glória ao Senhor por tudo aquilo que Ele é em nossas vidas, o que Ele representa na tua vida, na minha família, que representa no teu e nosso coração. Amém. Bendito seja o Senhor que não afasta de nós a sua graça. Amém. E tem sido auxílio bem presente nos dias da angústia e nos dias da tribulação. Amém. Bendito seja o nosso Deus e nós rendemos louvor e glória ao seu nome. Bendito seja o Senhor. Por quem tu és, Senhor, te dou a glória. Por quem tu és, te dou o meu amor. Por quem tu és, Jesus, eu levantarei a voz e te adorarei. Por quem tu és, Senhor, e te adorarei, por quem tu és, Senhor, por quem tu és, Senhor, te dou a glória, por quem tu és, te dou o meu amor. Tu és Jesus, eu levantarei
está conosco. O Senhor é o Deus presente, ó Pai. No coração mais aflito, o Senhor está ali, Senhor Deus. No coração mais angustiado, o Senhor está ali, Senhor. Renove e restaura o coração de cada vida. Fortaleça os corações de todos, ó Pai. Nós queremos nessa manhã render adoração e glórias ao Teu nome, Jesus. Render adoração ao único que pode receber todo louvor nessa manhã. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua da Tua unção, mais do Teu poder. Vamos declarar ao Senhor nessa manhã mais uma vez. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso.
Olá, bom dia, graça e paz do Senhor. Que bom nós estarmos juntos novamente nesse domingo pela manhã, através desta nossa reunião online. Eu fico daqui imaginando como é que você está assistindo essa reunião. Talvez você tenha acordado agora há pouco tempo, está aí assistindo a reunião, no seu celular, no seu notebook, na televisão e tomando seu café. Talvez até você esteja de pijama, debaixo de um cobertor. Talvez até você esteja de pantufas. Quem diria você assistir uma reunião de domingo de pijama, debaixo do cobertor em pantufa? Que coisa sensacional! Só um online nos permite isso mesmo, né? E nessa manhã eu queria refletir com você em cima de um texto muito legal, um texto conhecido, que está em Mateus, no capítulo 14, nós leremos do versículo 22 ao versículo 33. Eu peço a sua atenção. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando o viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Olha, nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, está imune aos ventos e às tempestades da vida. Coisas que acontecem sem nos avisar. Na realidade, Deus permite algumas situações em nossa vida que, na realidade, a gente fica confuso, sem entender nada do que está acontecendo. Coisas que mudam radicalmente a nossa vida. E é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Todo este quadro dessa pandemia mudou radicalmente os nossos planos, os nossos projetos. Você nunca imaginou que nessa época do ano estaria praticamente nesse tempo de isolamento. E os discípulos de Jesus passaram por algo parecido. Uma situação que os deixou tremendamente confusos em um primeiro momento, mas foi fundamental para aprenderem lições de Jesus sobre fé, perseverança e amor. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa reflexão. Da passagem anterior, a gente vê que Jesus tinha multiplicado pães e peixes. E foi um milagre tremendo. E o povo achou aquilo fantástico. E houve um verdadeiro levante nacionalista dizendo: "Vamos proclamá-lo como rei." Agora é o momento de termos comida de graça e ficarmos libertos da dominação do Império Romano. E definitivamente Jesus não tinha isso na agenda do Pai, se tornar um rei terreno. E por isso ele tomou duas atitudes. Primeiro, ele mandou seus discípulos entrarem no barco e navegarem no lago de Tiberíades em direção a Cafarnaum e despediu a multidão. "Tchau e bênção, pessoal, valeu."
e subiu ao monte para orar sozinho. Aliás, essa era uma característica tremenda de Jesus. Ele sempre tirava momentos tremendos de oração e comunhão com o Pai. E aqui nós vemos algumas lições que a gente tem muito que aprender. A primeira delas, a ordem. Jesus, ele não pediu, ele não fez uma sugestão para os seus discípulos. A Bíblia diz que ele os compeliu, ou seja, ele deu uma ordem, olha, entrem no barco e vão até o outro lado. Mas o interessante da história é que Jesus os mandou irem para o outro lado do lago, sabendo, porque Jesus tudo sabe, que enfrentariam uma terrível tempestade. Como assim? Por que Jesus, sabendo que os discípulos enfrentariam tal situação, os mandou para o outro lado? E na realidade, para Jesus é melhor nós estarmos em uma tempestade, na vontade de Deus, do que na calmaria fora da sua vontade. Eu quero te dizer que hoje talvez você esteja passando por uma situação tremenda de tempestade, de ventos contrários na sua vida. Mas também quero te dizer que Jesus está com você na tempestade. Passamos por situações difíceis. Para falar a verdade, a gente passa por determinadas situações em que a gente não entende absolutamente nada o que está acontecendo, que ficamos confusos. Nessa hora, é fundamental relembrarmos que a palavra de Deus nos diz que o justo viverá pela fé. Não fala que o justo viverá pelas circunstâncias aparentes, nem que o justo viverá pelo seu humor, muito menos que o justo viverá pelos seus sentimentos, mas o justo viverá pela fé. E esse é o nosso descanso, saber que há um Deus que governa, um Deus que continua sendo bom, continua sendo Deus, e por isso é fundamental obedecermos a Jesus, mesmo que não estejamos entendendo nada, porque nós sabemos que no final tudo redundará para a glória de Deus, porque esse sempre foi o objetivo de Jesus aqui na terra, a glória do Pai. Segundo ponto que nós podemos aprender é quando somos surpreendidos pela tempestade. A tempestade chegou e lembramos que a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores, conheciam muito bem o mar, já haviam lidado com situações parecidas. Mas aquela tempestade era diferente. Era uma tempestade indomável. Eles baixavam a vela, viravam o barco de um lado para o outro, faziam absolutamente tudo. E não estavam conseguindo controlar, estavam vendo que o barco iria naufragar, porque os ventos eram muito fortes. E num paralelo bíblico de uma mesma passagem, em outra referência, em Marcos capítulo 6, versículo 48, mostra que Jesus estava orando sozinho no monte. Enquanto orava, ele avistou os discípulos em dificuldade. Diz assim: ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Olha, quando a tempestade chega, quando tudo parece que não é mais possível, lembre-se sempre, presta atenção no que eu vou te dizer, Jesus não te perdeu de vista. Jesus nunca nos perde de vista, Ele está sempre com os seus olhos postos em nós. Tempestades acontecem na vida e elas vêm por duas razões. A primeira delas, para nos corrigir, quando estamos na contramão da vontade de Deus. Mas ela vem não para nos destruir, mas para nos corrigir, para voltarmos ao caminho ideal. Mas eu quero te dizer também que nós enfrentamos tempestades, mesmo quando estamos buscando viver na vontade de Deus.
Porque Deus manda a tempestade para fortalecer a nossa fé. Porque Deus tem um propósito de nos amadurecer. Não nos mimar, mas nos amadurecer. Deus sabe o que está se passando no seu mundo. Ele sabe as aflições que você está passando hoje, que todos nós estamos enfrentando diante desse cenário terrível. Mas Ele não nos desampara. Os discípulos ficaram cerca de 9 horas, presta atenção, 9 horas no meio de uma tempestade daquelas. 9 horas, parecia uma eternidade. Mas Jesus saiu e foi de encontro aos discípulos. Porque Jesus, Ele vem, e é certo que Ele vem, na sua providência, ao nosso socorro, não na hora em que nós queremos, porque a gente quer tudo para ontem, mas Ele vem na hora em que Ele acha melhor. Você já ouviu aquele ditado? Deus tarda, mas não falha. Que abobrinha tremenda! Deus nem tarda, nem falha. Deus faz tudo na hora certa. O relógio de Deus está sempre correto. Nós, humanos, caminhamos em cima do cronos, que é a palavra grega para definir a nossa medida de tempo. Mas Deus é infinito, eterno. Deus não caminha na nossa agenda do tempo. Ele caminha naquilo que a palavra grega chama de kairos, que é o tempo perfeito de Deus. Ou seja, na hora que Deus sabe o melhor momento, é a hora da intervenção de Deus. E o versículo 26 diz assim: quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. O medo nos impede de reconhecermos a Jesus. Claro que um quadro como esse que a gente está vivendo traz medo. E eu quero te dizer que é normal que tenhamos medo. O grande problema é quando nos tornamos reféns do medo, a ponto de não reconhecermos mais a intervenção de Jesus, de acharmos que Ele nos abandonou, que estamos sozinhos, somos tomados, consumidos e escravizados pelo medo. Deus não nos chamou para isso. A madrugada, você sabe, é a hora mais escura do dia. E aqui mais ou menos era entre 3 e 6 horas da manhã. Coloque-se no lugar dos discípulos. Escuridão, aquele breu total. Relâmpagos, chuva, vento, todo mundo desesperado há 9 horas, de um lado para o outro. De repente, eles veem alguém andando sobre as águas. Ah! Gritaram de medo. Eu sei que você que estava dormindo aí acordou. Graças a Deus. É exatamente isso que eles fizeram, gritaram de medo. Confundiram Jesus aí com um Ghost, com um Gasparzinho, com qualquer coisa. Isso o medo faz. Confunde Jesus a ponto da gente não reconhecer a sua presença entre nós. E olha, na vida a gente tem tantas tempestades, mas eu quero te dizer que tudo aquilo que é contra você está aos pés dele. A tempestade estava aos pés de Jesus. Esse vírus, essa situação está aos pés de Jesus, porque Ele reina. Ele é maior do que a tempestade, é maior do que vírus, é maior do que a nossa luta, é maior do que a nossa dor, é maior do que o nosso isolamento. Ele está no governo, controlando todas as coisas. E um detalhe extremamente interessante. Jesus, assim que Ele chegou, Ele não acalmou imediatamente a tempestade. Ele acalmou os discípulos. Depois Ele acalmou a tempestade. E por que Ele fez isso? Porque os discípulos estavam desesperados. Porque, na maioria das vezes, a tempestade interior é maior do que a exterior. A crise aqui dentro é maior do que a crise lá fora. Por isso, na Bíblia, você vê várias expressões
principalmente no livro de Salmos, que fala assim: Senhor, aquieta a minha alma. Aquietai-vos, pois sabei que eu sou Deus. Deus quer que nos aquietemos, que todo esse vulcão interior possa se acalmar para que possamos ouvir a voz de Jesus. E o que Jesus falou para os discípulos? Antes de acalmar a tempestade, ele chega para eles e fala: coragem, sou eu, não tenham medo. São as mesmas palavras de Jesus para você e para mim hoje. Com seu coração turbulento, agitado, Jesus chega para a gente e fala: coragem, sou eu, não tenham medo. Meus queridos irmãos, nós precisamos nos apropriar dessa palavra de verdade. Coragem, sou eu, não tenham medo. Mas espera aí, Edmilson. Como não ter medo diante desse quadro? O cenário está terrível, a gente escuta as notícias, cada dia é pior, um caos. Como que Jesus fala para os discípulos terem coragem e não terem medo no meio daquela tempestade, com o barco naufragando? Como é que a gente vai ficar tranquilo, corajoso, não tendo medo com todo esse cenário? E a resposta, a Bíblia nos fala. Quem está falando isso é aquele que é Senhor sobre a tempestade. Quem está falando isso é aquele que é Senhor sobre os ventos, sobre a chuva. É aquele que é Senhor sobre a natureza, que é Senhor sobre o universo, que é Senhor inclusive sobre esse vírus. Quem está falando isso é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então Ele tem propriedade, Ele tem poder para falar isso. E uma outra lição que a gente pode aprender é quando Jesus fala: sai do barco. O versículo 28 diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Cristo respondeu: vem. E Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Aliás, alguns dizem que foi o primeiro surfista. Que coisa tremenda! Agora presta atenção. Pedro não simplesmente começou a sair do barco porque deu uma louca nele, assim, uma vontade intempestiva. Eu vou lá, e pulou do barco. Não. Ele foi mediante a palavra de Jesus, que ele disse: vem. E hoje nós recebemos essa mesma palavra. Sai do barco, sai da zona de conforto, abre espaço para o milagre. E fazemos isso não na nossa força, mas mediante a palavra de Jesus liberada a nós. Não viva como todo mundo está vivendo. Não entre nessa pilha, nesse desespero, nesse quadro de pânico. Sai do conforto do barco. Vem para caminhar sobre as águas, em fé. Jesus está querendo nos ensinar que a gente pode viver mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio de todo esse quadro difícil que nós estamos vivendo, andando por sobre as águas, não permitindo que essas coisas determinem a nossa vida. É uma tremenda lição de fé, que podemos caminhar por cima das provações, por cima das circunstâncias, não pela nossa força, mas mediante a palavra de Jesus. Vem. E Pedro começou a caminhar. De repente, ele começou a perceber a tempestade, os fortes ventos. Pedro começou a olhar para as circunstâncias externas. Pedro começou a olhar para os seus próprios recursos e começou a afundar.
Assim é conosco. Quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus e colocamos na pandemia, nas notícias ruins, nas adversidades, nos prognósticos econômicos negativos, quando começamos a olhar para as circunstâncias, quando começamos a olhar para nós mesmos, tudo aquilo que a gente olha, que não seja Jesus, nos faz afundar. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro, porque olhando para as outras coisas, a sua fé fraquejou. E Pedro começou a afundar. E ele fez uma das orações mais extraordinárias da Bíblia. Socorro, Jesus! E naquela hora, prontamente, o Senhor pegou a sua cabeça e começou a dar um caldo e começou a falar, mas que cara safado, por que não teve fé? Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus prontamente estendeu a sua mão, o tomou e o salvou. Olha, Jesus não tem expectativas equivocadas sobre nós. Ele sabe das nossas debilidades, das nossas fraquezas, dos dias mais difíceis. Não fique tentando colocar uma auréola na sua cabeça, assim, o super crente durante esses dias, nada disso me afeta, eu sou super blindado de Deus. Para com isso, rapaz. Nós somos homens e mulheres débeis na nossa fragilidade humana. Um vírus, olha só o que ele está causando. Ele nos segura através da sua graça e nos sustenta. Ele sabe como somos, então você pode ser autêntico com Deus. Mas vamos olhar para Jesus. Não vamos olhar para os nossos próprios recursos, não vamos olhar para tudo aquilo que tira o foco de Jesus. Vamos nos manter firmes olhando para Ele. E Jesus acalmou a tempestade. A tempestade não dura a vida inteira, porque nós não suportaríamos. Essa tempestade vai passar. No tempo de Deus, vai passar. Sossega o seu coração. Nesse meio tempo, é momento da gente crescer. É momento da gente ter experiências com Deus. E no momento exato, Ele vai falar, tempestade, você já cumpriu o seu propósito, agora a bonança, a tranquilidade. Jesus entrou dentro do barco. Quando Jesus entra dentro do barco, todas as coisas se equilibram e ficam em controle. O Salmo 30, versículo 5 diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E talvez ainda fique a pergunta, por que Deus não nos poupa da dor? Por que ainda assim temos que enfrentar as tempestades da vida? Eu quero te dizer que Deus nos ama, Ele não é sádico, Ele não tem nenhum prazer em nos ver sofrer. Mas todos nós sabemos que através do sofrimento, nossos olhos espirituais são abertos, os nossos recursos humanos viram pó. E mais do que nunca somos dependentes dele, da sua graça e da sua operação maravilhosa em nós. Tanto que no final, os discípulos se prostraram e o adoraram, assim como nós. Nós fomos criados para adorar a Deus. A adoração é a nossa vocação primária. E nesses dias em que os ventos contrários das incertezas, os ventos contrários da recessão econômica, os ventos contrários do quadro tão complicado de saúde, do quadro tão terrível de dissensões políticas, que essas ondas vão batendo contra o nosso barco. É o momento de nos apegarmos ainda mais a Deus, de crescermos em fé, sabendo
que tudo isso pode ser instrumento de Deus para nos levar à dependência da sua graça e da sua bondade. Deus quer que nos esvaziemos de nós mesmos, nos esvaziemos de nossos recursos, para dependermos tão somente dele e aprendermos dele. E os discípulos o adoraram e falaram, declarando: verdadeiramente és Filho de Deus. Verdadeiramente és Filho de Deus. Foi a primeira vez que os discípulos se referiram a Jesus dessa maneira. Porque eles viam agora, através de uma experiência fantástica, surreal, que nem Hollywood poderia descrever, que Jesus não era simplesmente um mestre, Jesus não era simplesmente um profeta, Jesus era alguém especial. Quem era esse que controlava a tempestade, que controlava o vento, que controlava o mar? Naquele tempo, as pessoas entendiam, não os judeus, logicamente, mas tinham um entendimento de que havia um deuses que controlavam o mar e deuses que controlavam a terra. Eles já tinham visto a operação de Jesus, os milagres tremendos de Jesus em terra. Mas agora ele controla também o mar. Quem é esse? Os discípulos tinham crescido conhecendo as Escrituras, como bons judeus. Sabiam que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus parou as águas do Jordão. Sabiam que Deus parou o sol. Então, quem mais poderia controlar a natureza? Eles tiveram a revelação de que Jesus, o Messias esperado, era o Filho de Deus vivo. Esse mesmo Deus que controla as tempestades, que controla o vírus, é o único que pode curar os feridos, ressuscitar os mortos, curar enfermos, perdoar pecados e transformar vidas. Esse mesmo Jesus está presente com você aí agora na sua casa, acalmando o seu coração. É o mesmo Jesus que está presente, que controla todo o universo. É nesse Jesus que nós apoiamos a nossa esperança. Por isso, meu irmão, fique firme, porque nós continuamos na nossa missão como igreja. Os nossos locais físicos estão vazios, mas a igreja do Senhor continua viva e nós somos igreja, corpo vivo de Cristo. Vamos orar. Senhor, nós queremos agora te rogar por cada irmão, cada irmã que escutou essa palavra, para que teu Espírito Santo continue nos inspirando, que os nossos olhos continuem fixos tão somente no Senhor, não nas circunstâncias, não nesse cenário tão difícil, mas que a gente continue totalmente centrado no Senhor, confiando em fé, crescendo em maturidade e renovando a nossa esperança nesse Jesus que tudo pode. Em teu nome que nós oramos. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a paz e o amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação, a unção, a renovação do Espírito Santo esteja sobre você, sua família, sobre nós, a Igreja Viva do Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Forte abraço, meu querido. Deus abençoe.